Vamos uma reflexão. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, na verdade, Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 69 até o versículo 75. Muito rápido aqui essa reflexão, e vocês vão entender o porquê. Vocês irão entender o porquê. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 69 até o versículo 75. Diz assim: Pedro, o apóstolo Pedro, estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Eu não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, imagine a situação. Imagine você conhecer uma pessoa, você comer com aquela pessoa, você caminhar com aquela pessoa, você ser uma pessoa de confiança. Pedro era uma pessoa de confiança de Jesus. E quando mais Jesus precisou, no momento que Jesus estava sendo humilhado, no momento que Jesus estava sendo escarnecido, no momento que Jesus estava cercado ali de opressores, Pedro abriu a boca 3 vezes para negar Jesus, para dizer que nunca havia andado com ele, que nunca havia conhecido. Pedro negou, meus irmãos. Pedro negou o nosso Senhor. Pedro negou Jesus Cristo. Pedro, meus irmãos, negou o Salvador. Mas veja que interessante. Quando Jesus Cristo ressuscitou, algumas mulheres foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio, e um homem vestido de branco, vestes resplandecente, um anjo do Senhor. E aquele anjo, diante do espanto daquelas mulheres, ao encontrar o túmulo vazio, disse a elas: Por que vocês vieram procurar entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou. Vá aos discípulos dele, e a Pedro também. Vá aos seus discípulos e a Pedro e diga tudo o que vocês viram e ouviram. Meus irmãos, podem ter certeza que, em obediência a Jesus Cristo, o anjo deu aquele comando: vá até os discípulos dele e a Pedro. Pedro não pode ficar de fora, não. Pedro é muito importante. Avisa aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Mas como assim, se Pedro havia negado Jesus? Não somente uma, mas 3 vezes. E ainda assim Jesus fez questão de que aquele homem soubesse que ele havia ressuscitado. Ah, meus irmãos, o coração de Jesus não é como o nosso coração. Qualquer um de nós aqui, em uma situação semelhante, qualquer um de nós aqui em uma situação de necessidade, de luta, e aquela pessoa que se dizia nossa amiga, irmã em Cristo, irmã de igreja, nos faltar, e o pior de tudo, fingir que não nos conhece, eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui ficaríamos chateados, e com razão. Eu não tiro a razão, mas Jesus não foi assim. Jesus ordenou ao anjo para que não se esquecesse de Pedro, que estava chorando, que estava amargurado, que estava destruído por dentro por ter negado a Jesus. Meus irmãos, eu digo isso com muita tristeza no meu coração para compartilhar a igreja que um dos nossos irmãos infelizmente caiu. Um dos nossos irmãos que aqui congregam infelizmente tropeçou, não resistiu e caiu. Caiu
na bebedeira. Infelizmente, essa semana, depois de muito tempo ali firme, depois de muito tempo ali resistindo, depois de muito tempo fugindo da aparência do mal, infelizmente aconteceu algo que deixou ele perturbado, deixou ele chateado, e infelizmente ele caiu. Infelizmente ele caiu. É por isso que ele não está aqui nessa noite. Certamente está triste, certamente está envergonhado. Fui à casa dele hoje, a janela estava aberta, mas percebi que ele estava dormindo, não quis ali chamar. Mas amanhã eu vou fazer de tudo para ir ao encontro dele, para estender a mão. Para estender a mão e dizer: parabéns, você conseguiu. Foram dias, foram semanas, foram meses que você conseguiu. Tudo bem, você caiu, mas parabéns. Levante e tenta de novo. Tente, porque você vai conseguir. E sabe por que eu vou fazer isso, meus irmãos? Porque Jesus faz isso com cada um de nós todos os dias. Todos os dias nós negamos Jesus através do nosso pecado. E todos os dias Ele tem misericórdia, todos os dias Ele tem compaixão, todos os dias Ele tem piedade. Todos os dias Jesus estende a mão para nos socorrer, apesar das nossas misérias. Então, aqui no púlpito, eu deixo isso bem evidente. Aqui no púlpito dessa igreja, eu deixo isso público, para que no domingo, o nosso irmão entrando aqui nessa igreja, que todo mundo cumprimente com a paz do Senhor, que todo mundo o abrace, que todo mundo receba, como Jesus Cristo recebe todo aquele que se levanta, porque Ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Meus irmãos, como pastor, eu tenho que ser duro e exigente com falta de caráter. Eu tenho dito para aconselhar, eu tenho aconselhado constantemente uma pessoa da seguinte forma: eu tolero fraqueza, eu tolero tropeçar aqui e ali no que diz respeito a pecado, mas eu não tolero mentira, eu não tolero enganação, eu não tolero, falta de caráter. Isso é humano, isso é erro humano. Agora a fraqueza da carne, em especial algo chamado dependência química, que é uma desgraça, o alcoolismo é uma miséria. Meus irmãos, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ser compassivos, temos que estar motivando essa pessoa a continuar. Meu irmão, continue, resista, continue na presença do Senhor, não desista. Porque, meus irmãos, já basta o diabo perturbando a pessoa quando ela cai. Já basta muitas vezes a própria família apontando o dedo, julgando. Aí se a igreja entrar nesse mesmo barco de condenação, de indiferença, eu não disse que ia cair, eu não disse que ia voltar a beber. Nessa igreja aqui não. Que Deus vem tirar de dentro dessa igreja todo homem, toda mulher cujo coração tem essa maldade. Isso. Se Jesus Cristo morreu na cruz para dar vida, meus irmãos, quem somos nós para matar? Mas repito, eu estou falando de tropeço e de queda nesse contexto aqui. A pessoa está lutando contra a dependência química. A pessoa está lutando contra uma doença miserável que é o alcoolismo. Não foi mentira da parte dele, ele não estava aqui enganando ninguém. Domingo aqui ele cantou, domingo aqui ele deu aquele testemunho, e acredite, foi sincero, foi verdadeiro, eu conheço, eu tenho acompanhado, ele não mentiu. Mas infelizmente aconteceu algo que o abalou e ele não teve força para fugir daquela tribulação. Então, meus irmãos, que essa igreja seja uma igreja de misericórdia. Pastor, e domingo se ele vier na igreja, pastor, ele vai poder receber a oportunidade de cantar aqui na frente? Vai sim, vai sim, vai sim. Meus irmãos, não existe queda, não existe pecado que impeça uma pessoa de cantar louvores para o Senhor. Não existe. Não existe. Cantar e louvar o Senhor, todo ser que respira pode louvar, cantar e glorificar o Senhor.
Ele entrando no domingo aqui nesta igreja, o irmão ou irmã que estiver na direção do culto, estendeu a oportunidade para ele, e ele vir, amém, ele vai louvar e glorificar o Senhor, mesmo que essa semana ele tenha caído. Ele tenha caído, porque, repito, já basta lá fora Satanás, já basta lá fora muitas pessoas condenar e julgar. Aí ele vem para a igreja decidido a se reerguer, e ele percebe de cara a indiferença, ele percebe de cara o julgamento. Não pode ser assim. Não pode ser assim, meus irmãos. Nessa igreja, aqui não. Nessa igreja nós não vamos tolerar o pecado. Nessa igreja, através da palavra de Deus, nós iremos condenar o pecado. Mas o pecador, principalmente o pecador que está se esforçando, principalmente o pecador que está ali batalhando contra o desejo da carne, contra as fraquezas da carne, misericórdia, mais misericórdia tem que ser sobre a vida deste, tem que ser sobre a vida desta. Porque Pedro negou Jesus não somente uma, mas 3 vezes. E Jesus fez questão de chamar ele novamente para perto dele. Amém? Essa é a meditação para a nossa aplicação. Sejamos uma igreja misericordiosa. Sejamos uma igreja cujo coração é semelhante ao coração de Cristo, que tem misericórdia, que tem compaixão e que socorre. E pode ter certeza, meus irmãos, que todo pecador é liberto do pecado. Todo pecador é liberto do pecado. E pode ter certeza que vai chegar uma hora que esse homem, que essa mulher vai perceber isso. Já foi liberto do pecado por meio do sangue de Jesus Cristo. E falta somente uma coisa: se render de todo o coração ao Espírito Santo de Deus, e aí sim, terá força para resistir. Mas o Espírito Santo também me usa, o Espírito Santo também te usa, o Espírito Santo também usa a igreja para fortalecer e para ajudar todo aquele e toda aquela que está lutando e batalhando contra o pecado. Amém? Amém, Deus. Que sejamos essa igreja misericordiosa. Porque hoje é Ele que está triste, que está cabisbaixo, que está lá sentindo no coração a dor de ter fraquejado. Amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Amém? O irmão, pastor Carlos Teles, irá se dirigir para o culto para proclamar a palavra de Deus, para fluir conhecimento e sabedoria da parte do Senhor aos nossos corações. Amém? Feche os olhos, vamos orar pelo irmão. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está o teu filho, teu servo, homem amado Deus, que o Senhor levantou nessa cidade para proclamar a tua palavra, para pastorear, ó Deus, a tua igreja. E nessa noite aqui ele está, Deus, para compartilhar um alimento, uma revelação, para compartilhar, Deus, da parte do Senhor, uma palavra ao coração de todos que aqui estão nessa noite. Usa, Deus, o teu filho. Repose no coração dele graça e sabedoria. E em nome de Jesus, enquanto aquele estiver, Deus, ao teu serviço, que o Senhor esteja, Deus, operando o serviço do Senhor na casa dele, na família dele, na igreja onde ali o Senhor levantou. Que o Senhor esteja, Deus, operando o serviço do Senhor na vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor.